Como funciona uma tabela de aplicação? Hoje eu vou falar desse item que é muito importante na hora de fazer um diagnóstico. Isso mesmo, tabela de aplicação. Vocês não estão vendo ela aí na tela. Aqui vocês estão vendo um fluxo de força, mas para a gente entender como é que é todo o movimento e transferência de força em um câmbio automático e a gente tentar descobrir qual setor que está apresentando falha, a gente precisa fazer uso da tabela de aplicação. Isso mesmo. Saber interpretar as horas que tal embreagem ou freio foi aplicada ou desaplicada, ou vai ser aplicada ou vai ser desaplicada, né? É uma ferramenta que é essencial você entender a compreensão de como a mesma tem que ser interpretada. Vamos lá agora? Vamos estudar aqui a nossa tabela de aplicação. Mas antes, meus amigos, eu peço a vocês, se possível, se inscreva no canal, né? Compartilhe e dê aquele joinha, né? Pois só assim me incentiva mais a criar mais conteúdo para vocês, beleza? Como vocês podem observar aqui, eu queria tentar dar um zoom maior, mas não foi possível. Aqui a gente temos a tabela de aplicação, a gente vendo assim, poxa, à primeira vista você fica até assustado, né? Fala, caramba, será que eu vou conseguir entender isso aí? Né? Então você vê, a gente analisa assim, é muita coisa, porque nessa tabela de aplicação aqui, você vê que está todos os itens principais aonde a gente precisa analisar na hora de um diagnóstico. Por exemplo, a gente temos as solenoides, né? Temos os pacotes de embreagem, temos os freios, né? E temos a roda livre, né? E mais no canto está a relação de marchas, né? Ou seja, cada número desses, sempre 2.3391 por 1. Isso eu já passei em aulas anteriores, isso quer dizer que vai dar duas voltas, 391 centésimos por uma volta de uma anelar, né? Se você quer entender mais isso aí, em breve, quando a minha oficina estiver inaugurada, aí eu vou mostrar para vocês como é que é todo esse funcionamento, né? Que aqui no YouTube não dá para passar tudo para vocês, tá, pessoal? Então, a gente analisando aí a nossa tabela de aplicação, dá para a gente fazer um estudo fazendo uma simulação. Como assim? A gente pode imaginar que a gente não tem ré, que a gente não tem drive ali em primeiro, ou que temos, mas tem tranco. A gente temos um tranco em segunda ou uma patinação, a gente temos um tranco em terceira ou uma patinação, a gente tem uma flutuação em quarta marcha seguida de patinação e seguida de um tranco, né? Temos primeira manual com tranco ou não temos primeira manual com força suficiente, segunda, terceira, temos low, né? E temos segundas de low com trancos. Então, são muitas possibilidades da gente fazer a interpretação e entender como a mesma funciona. Vejo que tem muita gente que está, assim, às vezes, talvez por falta de tempo, né? Porque eu sei que vocês que trabalham no dia a dia da oficina, o tempo é muito curto para poder estudar, né? Um pouco sobre câmbio automático, né? E em detalhe cada item desse, né? Ou seja, uma tabela de aplicação, um fluxo de força ou até mesmo um fluxo hidráulico quando está disponível, né? Então, para vocês que já viram aí, estou tentando preparar o material para no meu curso presencial ser uma coisa diferente, né? Não ser só mais uma desmontagem de um câmbio, né? Onde a gente vai tentando ali localizar o defeito. Não, vamos trabalhar com diagnóstico, né? Então vou dar só um exemplo para vocês, para esse vídeo não ficar muito longo. Digamos que a gente teve uma patinação em terceira marcha. Como é que aí a gente começaria a fazer os procedimentos de diagnóstico? Primeiro, muitas vezes tem gente que está esquecendo um certo procedimento, né? Antes da gente colocar o scanner, ou a gente colocar o scanner e não tiver nenhum DTC,
não podemos simplesmente tirar o cárter e fazer ali teste de aplicação, né, dos pacotes, né, para ver se os mesmos estão aplicando ou não. Não, a gente começa, se a gente não tem nenhum DTC na tela, a gente já sabe que todo o sistema eletrônico do veículo está funcionando perfeitamente. Pois, como é de se saber, quando a gente temos um DTC ali na tela do scanner, está sempre relacionado à parte elétrica ou eletrônica que envolve o câmbio automático, ou até mesmo às vezes que envolve a parte de motor, né, ou injeção eletrônica, né. Outra informação para vocês mexer com câmbio automático, pessoal, vocês precisam entender um pouco de injeção eletrônica, tá? Porque se vocês não entenderem, vocês vão ficar um pouco perdidos. Muitas vezes vocês vão pegar defeito que parece ser do câmbio, mas no entanto vai estar no sistema de injeção do veículo, né? Então, voltando à nossa patinação em terceira marcha, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar as embreagens, os freios e as rodas livres, que são responsáveis por essa terceira marcha. As solenoides a gente já descartou, pois não temos nenhum DTC, né? Mas será que a gente, mesmo não tendo DTC, a nossa pressão tá normal? Como é que a gente faz a verificação dessa pressão? Através de um manômetro, né, pessoal? Então, quando a gente usa o scanner e não encontramos nenhum DTC, nosso próximo passo é a utilização do manômetro para ver como está a pressão do sistema, né? Porque o que acontece? Quando a gente aplica ali a primeira marcha, a gente não necessita de tanta pressão. Ao modo que as marchas vão aumentando, aí sim a pressão precisa ir ser aumentada devido à aplicação do lock-up, né, que em determinadas montadoras ou transmissões, o lock-up às vezes é aplicado ali já em segunda marcha, né? Então por isso que a gente tem que fazer a conferência da pressão do sistema, né? Mesmo não tendo um DTC correspondente ali à solenoide de controle de linha principal, né? A gente pegando a tabela de aplicação aqui, a gente deu uma patinação em terceira marcha, ou seja, houve-se uma queda de pressão, né? Ou seja, não houve aquela pressão suficiente para fazer a aplicação dos pacotes. E nesse exemplo nosso aqui, quem é responsável pela terceira marcha? Então a gente segue aqui a nossa linha da terceira marcha, né? Então a gente temos aqui, ó, CO, né, aplicado, que aqui corresponde à embreagem de overdrive, né? Aí temos C1 também aplicada, C3 aplicada, né? Freio B2 intermediário, né? Ou seja, ele está travando, ele não chega, ou ele está travando ou ele está soltando. E temos aqui a nossa roda livre, né? Então vamos lá. Para a gente descartar algum desses, a gente precisa ver uma marcha anterior. Então, se a embreagem de overdrive, se a gente analisar aqui, a gente vai ver, ó, porque é embreagem de marchas à frente, né? Não sei por que eles mudam todas as nomenclaturas. Então aqui é marchas à frente, direta, né? E sobre marchas, né? Então só muda só as letras, né? Então vamos lá, primeira marcha a gente está funcionando, beleza. Na segunda está funcionando. Na terceira, como ela é aplicada, então a gente já descarta a nossa embreagem de redução, né? Aí a gente vai para C1. C1 funcionou também normal em primeira e segunda, né? Então ela precisava. Na terceira marcha entra a C2. Aqui onde tem uma pegadinha, a gente pode condenar a C2 de início? Não, a gente não pode condenar a C2. Por quê, pessoal? Eu vou mostrar para vocês porque a gente não pode condenar a C2. A gente até poderia condenar ela se a gente não tivesse a ré ou reversa, né? Como eu falei para vocês, patinação em terceira. Agora, se a gente já tivesse sem ré e uma patinação em terceira, aí sim, nosso principal suspeito aqui era a C2, né? Então, mas aí a gente ainda vamos testar aqui no modo manual.
para ver se a C2 e a C2 no modo manual ela funciona. Provavelmente ela não iria funcionar, né? Mas antes da gente condenar a C2, por isso que você vê a importância da gente saber interpretar, né? Se vocês observar aqui, na terceira marcha, a gente temos o freio B2, né? E temos a roda livre de overdrive, né? Então tá aqui, ó, essa roda livre. Será que essa roda livre está funcionando bem? Será que ela não está? Como é que a gente vai testar essa roda livre? Isso aí fica para um próximo vídeo, ou onde eu vou falar para vocês sobre o funcionamento dessa roda livre, tá pessoal? Então, como o vídeo já está chegando a quase 12 minutos, não quero me alongar muito. O que eu falo para vocês, pegue uma tabela de aplicação dessa e estude. Tem manuais aí que tem várias dicas de defeito. Então você vai pegar o defeito e aí vocês vão trabalhar em cima da tabela ali, ó, analisando o que poderia ser. E já fazendo o teste de aplicação dos pacotes, e já desmontando a transmissão inteira, já trabalhando em cima dos acumuladores, talvez achando que os acumuladores são os responsáveis. Então a gente tem que seguir um passo a passo, ou seja, os procedimentos. Nunca devemos pular uma sequência. Então, primeiro a gente usa o scanner, segundo a gente vê verificação de pressão do sistema, e terceiro a gente vai para a tabela de aplicação. E aí sim, no quarto é que a gente vai fazer a aplicação dos pacotes. Então você vê, não podemos ficar pulando, porque isso aí a gente perde muito tempo e no final das contas a chance de dar um retrabalho é muito grande, tá pessoal? Então se você quer aprender mais sobre isso aqui com mais calma, eu tenho aulas particulares, né? E em breve, se Deus quiser, vou ter aula presencial diretamente na minha oficina, né? Já está em fase de construção, né? E quero fazer, se Deus quiser, um treinamento diferente do pessoal, né? Aonde você realmente vai estar preparado para consertar um câmbio automático. E não falar, não, você vai estar preparado quando você pegar o primeiro câmbio você ficar sofrendo, né? E a minha ferramenta principal para vocês é o suporte após treinamento, tá pessoal? Beleza? Então espero que vocês tenham compreendido um pouco. Se ficou algumas dúvidas, deixa aí no card, né, suas perguntas, e aí ao modo que for dando eu vou respondendo para vocês, valeu? Então, mais uma vez peço a vocês, se possível, se inscreva no canal, né? Compartilhe e dê aquele joinha. Então até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Obrigado a todos e até o próximo.